E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um grande prazer contribuir aí com a sua preparação para o Enem. E o Caderno do Enem me mandou algumas questões aqui para fazer, para a gente discutir aqui, para o pessoal que está se preparando agora nessa reta final do Enem. Eles me mandaram umas perguntas aí do pessoal aí que tem bastante dúvidas, questões que o pessoal tem mais dúvida. E eu vou responder aqui para vocês com o intuito de ajudar, colaborar aí com a preparação de todo mundo. Então, sem muita enrolação, a gente já vai começar aqui com a primeira pergunta. Deixa eu dar uma olhada aqui que está aqui no meu computador. A pergunta número 1 é: como pode ser caracterizado o período do Estado Novo? Gente, o período do Estado Novo é aquele período que vai de 1937 a 45 do governo do Getúlio Vargas. É o período onde o Getúlio Vargas ele rompe com a Constituição que ele mesmo tinha criado em 34. Então é um período ditatorial, é uma ditadura civil. Sim, existe ditadura militar, existe ditadura civil também. O Vargas, ele está muito próximo dos ideais, inclusive ele usa como justificativa para ficar mais no poder, ele está muito próximo dos ideais do que seria uma Itália fascista e uma Alemanha nazista. Ele se torna um ditador nesses moldes, centralizando o poder. É nesse período que ele vai fazer a censura, ele vai criar um organismo muito importante chamado de DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai ter como duas características fundamentais: promover censura a tudo que seja contra os ideais de Getúlio Vargas, e também é muito importante que você saiba que é característica desse tipo de regime o culto ao ditador, mostrar o quanto que o ditador ele é um herói da nação. Então o DIP ele transforma o Vargas no famoso pai dos pobres, que todo mundo conhece ele por pai dos pobres. Isso é uma imagem que foi construída dentro de seu próprio governo, dentro do Estado Novo, para justificar o porquê que ele é ditador, para falar o quanto que ele é importante para a nação brasileira. É um período onde o Brasil, apesar desses ideais, ele tem uma relação econômica com os Estados Unidos, que a gente vai chamar de política da boa vizinhança, que os Estados Unidos está injetando diretamente recursos financeiros no Brasil, justamente para o Brasil começar o início, na verdade, da sua industrialização, o que vai resultar na Segunda Guerra Mundial. Aí o Brasil vai entrar do lado dos Estados Unidos e não do lado da Alemanha. Então quer dizer que entre a relação política que ele tem ideológica com Hitler e Mussolini, ele prefere ficar com a relação econômica com os Estados Unidos. E também, para finalizar, é nesse período que o Getúlio Vargas também a gente vai ter a criação da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, que na verdade já vinham sendo organizadas já desde o período provisório do Vargas, antes do Estado Novo. E aí nesse momento, ele focado nessa questão de uma construção de uma nação, que trabalha, que gera riqueza com seu próprio esforço, a gente vai ter a consolidação das leis trabalhistas, leis que vão regular a questão do trabalho no Brasil, porque não tinha essa regularização. Mas é muito importante saber que a CLT, isso eu sempre falo para o pessoal no meu canal, que a CLT ela é uma conquista dos trabalhadores. Você não pode definir como só um presente de Getúlio Vargas. É porque se não há reivindicação, não há garantias, não há CLT, ok? Então o Estado Novo é uma ditadura, porém ela tem sim também as suas peculiaridades, como relações com a democracia americana e também conquistas trabalhistas. Segunda pergunta: o que foi a Revolução Constitucionalista de 32? Essa questão é muito simples. Em 32 a gente também está vivendo a Era Vargas, mas ainda não é a ditadura do Estado Novo. A gente está vivendo o primeiro início da Era Vargas, que é o governo provisório. O Vargas assumiu o governo em 1930, dando um golpe nos paulistas. Em 30. Em 32, ele está passando por um processo onde os paulistas estão reivindicando a criação de uma nova Constituição do Brasil. O que a gente precisa entender? Quando o Vargas ele dá o golpe nos paulistas em 30, na verdade, ele fala que ele vai acabar com as famosas oligarquias que ficavam no poder, porque antigamente, antes do Vargas, a gente tem um processo aí que a gente chama de coronelismo, ou política dos governadores, que os coronéis, os fazendeiros regionais, eles tinham uma influência gigantesca no poder federal. E o Vargas ele tenta acabar com isso, nomeando interventores militares para assumir os governos dos estados, que é justamente para diminuir o poder dessas oligarquias que tinham um poder
poder gigantesco em seus respectivos estados. Os paulistas criticam, né, eles já não gostam do Vargas porque o Vargas tomou o poder federal deles e que o Vargas está diminuindo o poder das oligarquias. Então eles acusam Vargas de ser ditador já em 1932 e eles exigem que o Vargas faça uma nova Constituição. Então vai ter um movimento grande aqui no Brasil. A Revolução Constitucionalista é justamente essa pressão paulista para que o Vargas faça essa Constituição. Porque reparem, esse período o Vargas está vivendo um governo que a gente chama de provisório. É provisório porque a gente ainda não tem um processo eleitoral, não tem uma Constituição nova. Enquanto ele não faz essa Constituição, ele fica no governo provisório. Então os paulistas exigem essa nova Constituição, vão entrar numa guerra civil contra o Getúlio Vargas, as tropas paulistas vão batalhar contra as tropas mineiras, os mineiros estão apoiando o Getúlio Vargas e o resultado disso tudo vai ser a Constituição de 1934. Questão 3, olhei aqui para vocês. Sobre a Era Vargas, quais foram os principais pontos positivos e negativos do governo de Getúlio Vargas durante os 15 anos em que o presidente esteve no poder? Essa é uma questão não é muito fácil de responder, mas a gente consegue pegar muitas coisas importantes aqui. Vamos começar pelos pontos positivos, ok? Primeiro, pontos positivos. A Constituição de 1934, por mais que ela não tenha durado por muito tempo, nós temos a conquista do voto secreto e universal. Voto secreto quer dizer que as pessoas não precisam mais falar em quem elas estão votando, como era no tempo da República Oligárquica, né, da República Velha, e universal significa que todos passam a ter direito a voto. Então as mulheres conquistaram os seus direitos, né? Isso é muito importante. Detalhe que eu estou falando conquista, né? Assim como na outra pergunta, foram conquistas, mas que foram conquistas alcançadas durante o governo de Vargas. Mais pontos positivos também a conquista das leis trabalhistas, que é muito importante, que a gente hoje sobrevive muito por conta dessas leis trabalhistas, entre outras coisas. E você tem, pro período, você tem um processo inicial de industrialização do Vargas, criação de indústrias de base e por aí vai, elaboração já das primeiras indústrias nacionais. Você tem a criação de ministérios, como o Ministério da Educação, o ensino primário sendo estabelecido, que é muito importante, o Ministério da Indústria, Trabalho, Comércio. Tudo isso é o início para depois o Brasil se desenvolver ainda mais. Por mais que muitas coisas não sejam na Era Vargas, iniciaram na Era Vargas. E pontos negativos? Pontos negativos também a gente pode listar como o amor que o Vargas tem pelo poder, né? A sua representação através do DIP, que era uma representação extremamente manipulada pela mídia, a censura que foi feita durante o Estado Novo, a sua ideologia muito próxima de ideais nazistas e fascistas. Basicamente é isso, né? O endividamento que o Brasil começa a ter, isso é muito importante, principalmente com os Estados Unidos, para poder sistematizar esse início dessa industrialização brasileira. Então você tem pontos negativos e positivos, mas reparem que os positivos, muitos deles que a gente falou, foram colocados dentro da Era Vargas, mas foram conquistas dentro da Era Vargas, ok? Questão 4, vamos avançar um pouquinho no tempo. Como foi o processo que instituiu o golpe de 64. Vamos lá. Em 1964, o presidente do Brasil era o João Goulart, que tinha assumido após um processo conturbado, depois da renúncia de Jânio Quadros. O João Goulart era vice-presidente, ele ficou meio que com seus poderes congelados de 61 a 63. Em 64, ele vira um presidente com poderes de presidente mesmo no Brasil, e ele tinha muita proximidade com ideais mais voltados à causa popular. Ele não era comunista, como diziam. O João Goulart, ele tem alguns planos econômicos, mas o mais o seu governo é marcado é com a proposta das reformas de base. Ele vai pegar setores básicos necessários no Brasil e vai buscar essa reformulação ou a reforma de setores básicos. O principal setor que a gente fala do João Goulart vai ser a reforma agrária. Ele era muito influenciado pelos movimentos sociais de luta por reforma agrária, como as ligas camponesas, e ele propõe essa reforma agrária no Brasil, uma distribuição mais igual de terras no Brasil. Detalhe, ele não fez as reformas de base, mas ele anunciou.
e ele causou um estardalhaço no Brasil, principalmente quando ele está mexendo aí com setores mais conservadores, como o exército, como donos de indústrias, como grandes empresários, a própria Igreja Católica, uma classe média alta no Brasil, que não querem esses avanços, tá? Mais voltados à causa popular, até mesmo porque a parte da economia deles está sendo colocada em jogo segundo a proposta das reformas de base do João Goulart. Aliado a isso, você tem os Estados Unidos, que estão passando pelo processo de Guerra Fria, nós estamos passando também por esse processo, e Cuba tinha acabado de se tornar um país socialista, e começaram a olhar João Goulart como uma possível ameaça comunista para transformar o Brasil numa nova Cuba. Detalhe, não era essa a realidade da época, tá? Mas a falar que João Goulart iria transformar o Brasil em Cuba era muito exagerado, né? Mas, porém, era uma maneira que eles tinham de fazer com que o povo ficasse com medo desse presidente do João Goulart. Em Minas Gerais, através aí de um general chamado Olímpio Mourão Filho, saiu de Juiz de Fora em 1964, 31 de março, um destacamento do Exército Militar, marchando até o Rio de Janeiro, onde se encontrava o presidente João Goulart, anunciando que eles iam dar um golpe em prol da tradição em prol da tradição política brasileira, com a Igreja Católica dizendo a famosa tradição família e propriedade, TFP. Eles tinham feito uma marcha chamada Marcha da Família com Deus contra João Goulart, e eles anunciam que o João Goulart receberá um golpe de Estado. João Goulart viaja do Rio de Janeiro para Brasília para buscar ajuda no Congresso. O Congresso basicamente lava as suas mãos e ele renuncia, indo embora para o Rio Grande do Sul, a sua terra natal, e depois ele se exila no Uruguai. Existe muita conturbação sobre esse assunto, porque tem gente que fala que não foi golpe porque João Goulart renunciou antes. E tem gente que fala que de fato ele sofreu um golpe, que não teve jeito, e tem gente até que fala que o Congresso votou o seu impeachment. Independente da maneira que foi feito, isso é muito importante, foi um golpe. E o Enem, que vocês vão fazer aí, trata como um golpe, justamente porque se ele renunciou por uma pressão, principalmente de setores mais conservadores no Brasil. 1º de abril de 1964, o Exército toma o poder e nesses próximos dias 2 de abril, 3 de abril, o Exército vai elaborando o seu poder e João Goulart sai do Brasil. Então existiam esses grupos conservadores, existia uma mídia que estava manipulando muito a população, existia essa pressão dos Estados Unidos. Lembre-se, João Goulart não era comunista, as reformas de base não foram feitas, mas de fato ele era voltado mais para a causa popular. E aí você tinha essa jogada de falar que todo mundo que é voltado mais à causa popular é comunista. E nesse processo de Guerra Fria isso é basicamente uma panela de pressão, ok? Última questão, quinta questão aqui, como foram as vidas social e econômica do Brasil durante a ditadura militar? Essa pergunta não é muito difícil não, mas principalmente a gente pode definir que a ditadura militar ela se resume basicamente entre antes do milagre econômico e depois do milagre econômico. O governo do presidente do meio, linha dura, Emílio Garrastazu Médici, ele propõe um conjunto de transformações econômicas no Brasil que a gente vai chamar de milagre econômico. O Brasil pega muito dinheiro emprestado com a FMI para fazer isso, para tentar recuperar a economia do Brasil. A população brasileira ainda não viu o que os militares estão propondo, né? Estão propondo um Brasil um pouco mais, com uma relação econômica um pouco melhor, com uma distribuição de renda melhor, que são o que os militares estão propondo. E aí, nos anos 70, o Médici ele propõe esse milagre econômico. Ele vai fazer no Brasil, pegar muito dinheiro emprestado, né, com o FMI, e ele vai propor as obras faraônicas. Ele vai construir grandes obras no Brasil para tentar alavancar a economia brasileira. Entre elas, a gente vai ter a Ponte Rio-Niterói, usina hidrelétrica de Itaipu, a gente vai ter a rodovia Transamazônica, que ficou com 30% das suas obras concluídas apenas, a usina nuclear de Angra dos Reis. E o Brasil ele conseguiu subir de 9% para 14% no PIB durante o milagre econômico. O ministro da Fazenda, Delfim Neto, para acalmar a situação da população, ele dizia: primeiro a gente faz o bolo crescer, depois a gente reparte esse bolo. A economia é isso, primeiro a gente faz a economia crescer, depois a gente reparte. Então, inicialmente, parece que o Brasil cresceu economicamente.
Mas se você for olhar a longo prazo, isso não aconteceu. Justamente porque a gente pegou muito empréstimo para fazer esse milagre, o PIB subiu, mas também não teve distribuição de renda e a inflação subiu junto. Aliado a isso, a gente vai ter a crise do petróleo ainda no governo Médici, que os países da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, subiram o preço do petróleo. Aumentou o custo de vida no mundo inteiro. Imagina no Brasil, que era um país que da Guerra Fria chamavam-se de terceiro mundo. Então, eu diria a você que o milagre econômico ele é o ponto alto que fez subir o PIB, mas ao mesmo tempo ele é o ponto baixo, onde a ditadura começa a acabar devido às dívidas que foram feitas pelo milagre. Então, as desigualdades sociais, que já eram grandes no Brasil, aumentaram após o milagre econômico. Uma prova disso é que nos anos 80, já em 85, quando acaba a ditadura, a gente já está no governo Sarney, a gente está vivendo um processo de hiperinflação, que é resultado de tudo que aconteceu atrás. Então, assim, para comprar um saco de arroz no supermercado, era metade de um salário mínimo. A pessoa pegava o produto na prateleira do supermercado, quando ela chegava no caixa, o produto já tinha aumentado. Daí que surgiu a ideia de compra de mês. Você compra tudo de uma vez, para depois não esperar o preço subir. Isso é uma característica exclusivamente do Brasil nesse período. Para vocês terem noção o quanto que você cresce a economia, mas as desigualdades aumentam, até mesmo porque o bolo não foi repartido. Gente, basicamente é isso. Espero ter respondido com clareza as perguntas para vocês. Foi um grande prazer essa parceria aqui com o Caderno do Enem. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fui!